Fala, galerinha! Para quem não me conhece, eu sou a Fran. Eu conto relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. Se você tem alguma história que aconteceu com você ou com alguém da sua família, envie para nós, tá bom? O e-mail ele vai estar aqui na descrição, tá? Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Pessoal, escreva aqui nos comentários de qual cidade vocês estão me ouvindo hoje, tá? Eu quero saber muito até onde as minhas histórias estão chegando, tá? E agora vamos deixar de enrolação e vamos para a nossa primeira história de hoje, tá? Que se chama A Estação de Rádio Abandonada. Esse relato aconteceu em 2016, tá? Quem nos envia é um sargento de reserva, que na época patrulhava uma zona industrial pesada, né? Daquelas onde o silêncio da madrugada chega a incomodar os ouvidos. Olha, eu trabalhei na rua por mais de 20 anos, já vi de tudo, mas essa noite específica, ela tem um cheiro que eu nunca esqueci. Era um cheiro de ozono, como se fosse cair uma tempestade a qualquer momento. Mas o céu estava limpo, cravejado de estrelas. Eu estava com o Cabo Silveira na viatura, fazendo a ronda de rotina por volta das 3h40 da manhã. Aquela zona industrial é um deserto de galpões cinzas e ruas mal iluminadas. Passamos em frente a uma antiga estação de rádio local que tinha sido desativada no final dos anos 80. O prédio estava em ruínas, tomado pelo mato, com aquelas torres de transmissões enferrujadas que pareciam dedos esqueléticos apontados para o céu. De repente, o rádio da viatura que estava na frequência do Copom começou a chiar, mas não era um chiado comum de interferência. Era um som rítmico. O Silveira tentou ajustar a frequência, mas o rádio travou. Do nada, o chiado parou e uma voz surgiu. Não era a voz da operadora do rádio. Era uma voz masculina, calma demais para o contexto, mas com um timbre que parecia vir de dentro de uma caixa de metal. A voz dizia: QTH na estação, temos um 90 em andamento. Ele está vindo pelo porão. O Silveira me olhou com aquela cara de quem não estava entendendo nada. A gente se comunicou pelo olhar. Alguém está brincando na frequência. Eu peguei o rádio e dei o QAP. Perguntei quem estava na escuta. Silêncio. Aí a voz voltou, mas dessa vez ela chamou o prefixo da nossa viatura. Viatura 402. Entrem. Ele está no porão e está com fome. Meu sangue gelou. Ninguém usava aquele rádio além da central. Decidimos desembarcar. A lanterna tática cortava a escuridão daquele prédio abandonado. O cheiro de mofo ali dentro era insuportável, misturado com algo que lembrava carne podre. Enquanto a gente caminhava pelos corredores cheios de entulhos e cabos cortados, o rádio portátil no meu cinto começou a falar de novo. Passamos no corredor norte. Vocês estão perto. O mais bizarro é que não havia eletricidade naquele prédio. Há 30 anos. Como alguém estaria transmitindo de lá? Chegamos à porta que levava ao porão. A porta de ferro estava encostada, mas dava para ver que ela tinha sido amassada de dentro para fora, como se algo muito forte tivesse tentado sair. O Silveira apontou a lanterna para o chão e a gente viu rastros. Não eram pegadas de sapatos, eram marcas de mãos, mas com dedos longos demais, arrastando no pó. O rádio chiou uma última vez. Ele viu a luz. Naquele momento, ouvimos um som vindo do escuro do porão. Não era um grito, era um assobio longo, agudo, que parecia vibrar dentro do meu crânio. O Silveira, que é um cara durão, recuou 3 passos. A gente sentiu uma queda de temperatura brusca. Dava para ver a nossa respiração. Algo começou a subir as escadas do porão. O som era de algo pesado, mas que se movia com uma agilidade que não era humana. A gente não esperou para ver o que era. Batemos em retirada. Voltamos para a viatura e saímos cantando pneu. O mais estranho veio depois, quando pedimos para a central verificar se houve alguma transmissão para o nosso prefixo naquela hora. A operadora disse que o nosso rádio ficou morto, fora do ar, por exatos 15 minutos. Para eles, a gente tinha sumido do mapa.
Até hoje, quando passo perto de torres de rádio à noite, eu desligo o som do carro. Eu tenho medo de ouvir aquela voz calma me dizendo onde ele está. Vamos para o nosso segundo relato, tá? Que se chama O Chamado do Terreno Baldio. Esse segundo caso nos foi enviado por um ex-policial militar, tá? Que atuou no interior de São Paulo por volta de 2012, tá? Na época, eu fazia dupla com o Sargento Rocha. O Rocha era do tipo de policial raiz, daqueles que não se abalam com nada. Já tinha trocado tiro, já tinha visto cena de crime pesada, nada tirava o sono dele. Era uma noite de terça-feira muito abafada, típica de verão. Por volta das 2h20 da manhã, o Copom passou uma ocorrência de invasão de domicílio. Mas não era bem uma casa, era um terreno enorme, murado, onde funcionava um depósito de materiais de construção desativado. A denúncia veio de um vizinho idoso que morava nos fundos. Ele dizia que ouvia crianças correndo e gritando dentro do terreno e que elas pareciam estar se machucando. O que estranhamos é que o muro daquele lugar tinha quase 3 metros de altura, com concertina e cacos de vidro no topo. Não tinha como uma criança pular aquilo. Chegamos no local com a sirene desligada. O portão de ferro estava trancado com uma corrente grossa e um cadeado enferrujado. Demos o primeiro comando de voz. Polícia Militar, quem estiver aí, saia com as mãos na cabeça. Silêncio absoluto. Só o som dos grilos. O Rocha decidiu pular o muro lateral usando uma escada que pegamos com o vizinho. Eu fui logo atrás. Quando meus pés tocaram o chão de terra batido no depósito, eu senti um calafrio que não combinava com o calor daquela noite. O lugar estava cheio de pilhas de tijolos, sacos de cimento empedrados e ferragens retorcidas que criavam sombras bizarras sobre a luz da nossa lanterna. Logo que começamos a varredura, ouvimos. Foi uma risada de criança bem nítida, vindo de trás de uma pilha de telhas. O Rocha apontou a lanterna e gritou: "Sai daí, garoto! Não é lugar de brincar." No momento em que a luz bateu no canto da parede, vimos um vulto pequeno correr para trás de um galpão. Parecia uma criança de uns 6 ou 7 anos, de camiseta branca. A gente começou a perseguição. O problema é que toda vez que a gente cercava um canto, a risada surgia do outro lado oposto do terreno. E não era só uma. Começaram a ser várias. Parecia que tinha uma creche inteira escondida ali. O som era de pezinhos descalços batendo rápido no chão de terra. O cheiro no local mudou de repente. Sabe o cheiro de terra molhada de cemitério? Aquele cheiro de umidade guardada misturado com algo doce, enjoativo? Foi aí que o Rocha parou. Ele estava com a arma em punho, mas a mão dele tremia levemente. Ele disse: "Para, ouve direito." Eu apurei o ouvido. As risadas não eram alegres. Elas eram repetitivas, como se fosse uma gravação estragada. E os gritos que os vizinhos mencionou começaram. Eram gritos de dor, mas que terminavam em uma gargalhada aguda. A gente iluminou o centro do terreno e vimos 3 figuras sentadas em círculo no chão. De longe pareciam crianças, mas quando focamos a lanterna tática nelas, o meu estômago embrulhou. Elas não tinham rosto. Onde deveriam estar os olhos e a boca, havia apenas uma pele lisa pálida, como se tivessem sido esticadas. Elas estavam brincando com algo no chão. Eram restos de pássaros, dezenas de pombos mortos, todos depenados. No momento em que as luzes atingiu, elas pararam o movimento. Elas não se viraram, mas o corpo delas fez um estalo seco, com galhos quebrando, e a cabeça girou 180 graus para olhar na nossa direção, mesmo sem olhos. O som que saiu daquelas coisas não foi uma voz humana, foi um chiado metálico, que fez o rádio da minha farda dar um estalo e desligar. O Rocha, que nunca tinha recuado para bandido nenhum, deu 2 passos para trás e disse: "Vamos embora daqui agora." Saímos pelo mesmo muro. Quando chegamos na calçada, o silêncio da rua era ensurdecedor. Olhamos para o cadeado do portão principal. Ainda estava trancado, coberto por teias de aranha intactas. Ninguém entrou ou saiu por ali. No dia seguinte, fomos checar o histórico do terreno.
Descobrimos que nos anos 70, aquele local tinha sido um orfanato clandestino que foi fechado após um incêndio mal explicado. Nunca mais atendi chamado naquele bairro sem sentir que algo estava me observando de cima daqueles muros. Se você passar por um terreno vazio e ouvir uma risada de criança de madrugada, não pare para olhar. Algumas brincadeiras não são deste mundo. Pessoal, o relato a seguir é pesado, tá? Eu recebi esse texto de um ex-escrivão, tá bom? Ele teve acesso a depoimentos internos de uma ocorrência que foi arquivada como inconclusiva, tá? A própria pessoa me enviou pedindo cautela, tá? Pois até hoje os envolvidos evitam tocar no assunto. Se você é sensível a temas que envolvem o sobrenatural de forma agressiva, eu sugiro que respire fundo. O apartamento 404. Tudo começou com uma chamada de perturbação de sossego e o odor suspeito em um condomínio de classe média alta. O chamado veio do síndico. Ele dizia que no apartamento 404, no quarto andar, ouvia-se um som arrastado e de vozes sussurradas há 3 dias, mas o morador, um senhor solitário chamado Sr. Alberto, não era visto há semanas. Quando a equipe chegou, 2 policiais experientes, o cabo Mendes e o soldado Freitas. Eles sentiram a urgência no ar. O corredor do quarto andar estava estranhamente gelado, apesar de ser um dia de verão intenso. O síndico tentou abrir a porta com a chave mestra, mas a chave não girava, como se algo estivesse segurando a fechadura pelo lado de dentro. Mendes deu o comando e arrombou a porta. O que eles encontraram lá dentro desafiava a lógica. O apartamento estava impecável. Não havia bagunça, não havia sinais de luta, mas havia algo errado com a física do lugar. Todas as luzes estavam acesas, mas a iluminação era fraca, amarelada, como se a escuridão estivesse tentando comer a luz das lâmpadas. E o cheiro? Não era o cheiro de corpo em decomposição, era cheiro de incenso queimado misturado com algo metálico. Sangue fresco. Eles avançaram para a sala. A mesa estava posta para 5 pessoas, com comida servida. A comida parecia fresca, saindo fumaça, mas o Sr. Alberto morava sozinho. Foi quando eles chegaram na porta do quarto principal. Freitas contou no depoimento que antes mesmo de tocar na maçaneta, ele sentiu uma pressão no peito, uma vontade inexplicável de chorar. Ao abrirem a porta, as lanternas focaram no centro do quarto. O Sr. Alberto estava lá. Estava flutuando? Não, ele estava colado no teto, no canto da parede, de um jeito que nenhum ser humano conseguiria se sustentar. Os dedos deles estavam enterrados no gesso. O rosto dele não era mais o dele. Os olhos estavam completamente brancos e a boca se movia freneticamente, mas as vozes que saíam dali eram vazias ao mesmo tempo. Era uma cacofonia de gritos, sussurros em latim e choro de mulher, tudo vindo da garganta daquele senhor de 70 anos. Mendes tentou se aproximar para ajudar, mas no momento em que ele deu o passo, todos os móveis do apartamento, as cadeiras da sala, o sofá, a TV se arrastaram sozinhos em direção à porta do quarto, bloqueando a saída dos policiais em questão de segundos. As paredes começaram a suar um líquido escuro e viscoso, que formava símbolos que nenhum deles soube identificar. O Sr. Alberto parou de falar, olhou diretamente para o Freitas e, com a voz da filha do policial, que estava em casa dormindo, disse: "Pai, ele não quer que vocês saiam." Nesse instante, o corpo do senhor caiu do teto com uma força descomunal, quebrando a cama de madeira ao meio. Mas ele não ficou no chão, ele começou a se contorcer, dobrando os membros em ângulos impossíveis, movendo-se como um inseto em direção aos policiais. Mendes disparou 2 vezes para o alto, em advertência, tomado pelo pânico. No momento dos disparos, as luzes do apartamento estouraram. No escuro total, eles ouviram apenas um estalo de osso quebrando em um silêncio absoluto. Quando as lanternas foram ligadas novamente, o apartamento estava vazio. Não havia móveis bloqueando a porta, não havia símbolos nas paredes e não havia o Sr. Alberto. O que havia no chão era apenas a poeira de anos e correspondências acumuladas por meses debaixo da porta. O apartamento estava desabitado.
quase um ano. O senhor Alberto tinha falecido em um hospital público meses antes, sem que ninguém do prédio soubesse. Mendes e Freitas saíram de lá em estado de choque. O local foi lacrado pela perícia, mas o relatório oficial diz apenas que houve uma invasão de domicílio por andarilhos. Mendes pediu baixa da corporação um mês depois. Freitas mudou de cidade. O apartamento 404 continua fechado até hoje. Os vizinhos dizem que às vezes ainda dá para ouvir o som de cadeiras sendo arrastadas e uma voz de criança chamando por um pai que nunca vai chegar. Casos como esses nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o mundo, né? A farda, ela protege o policial do crime. Mas o que protege o homem, né, do que ele não consegue explicar? A noite guarda segredos que o sol prefere não iluminar. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje, tá? Espero sinceramente, né, que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de deixar o like, tá? E assista também os vídeos que vão estar aparecendo aqui no cardzinho, tá? E os vídeos que estão lá no canal. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!